Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante e pouquíssimo explorado, infelizmente, que trata da curatela compartilhada, ou seja, da divisão das responsabilidades pela administração, auxílio, tomada de decisões daquele que não pode responder por si ou pelos seus bens. Vamos começar falando um pouquinho sobre curatela. Lembrando que já existe um vídeo aqui no meu canal só sobre curatela. A curatela trata de um mecanismo de proteção legal e jurídica a salvaguardar a administração, os direitos, os bens, a tomada de decisões de um ente querido que não tem mais capacidade de responder por si ou pelos seus bens, seja parcial ou seja totalmente. Isso acontece, sobretudo, com pessoas de maior idade que dependem de medicamentos, de cuidados especiais por estarem ou senis ou por terem deficiências já na sua cognição, na sua memória. Então, tudo isso será analisado judicialmente para fins de decreto da curatela. A curatela também se aplica a pessoas jovens, mas que tenham as suas faculdades mentais também limitadas. Ela é destinada à proteção, sobretudo, dos bens, do patrimônio e dos negócios jurídicos do curatelado. Mas não é sobre a curatela que a gente vai falar agora nesse vídeo, mas sobre a curatela compartilhada, sobre a figura do curador. O curador, ou seja, aquele que será o nomeado, o responsável, que vai assumir o munus de administrar, de gerir os bens e os interesses do curatelado, ele está ali no Código Civil citado. Existe um rol daqueles curadores que podem ser, então, assim nomeados, como cônjuge e companheiro, ascendentes, descendentes. Embora a lei preveja uma certa preferência legal, ela pode ser transposta, bastando que se comprove que o curatelado tem um vínculo especial afetivo ou maior proximidade geográfica com um daqueles passíveis de serem o curador, dentre outras questões aí que são analisadas casuisticamente. Muito importante, é isso que eu quero destacar nesse vídeo, o curador não precisa ser somente um, porque realmente, né, pessoal, é um ônus, a pessoa, por mais que ame, que esteja ali exercendo um ato de amor, de proteção, é realmente a si atribuída a responsabilidade, que pode ser bastante desgastante em diversos contextos, de administrar, de cuidar do curatelado, dos seus bens, direitos e deveres. Imagine uma situação em que há, por exemplo, dois irmãos aptos ao exercício da curatela e ambos podem repartir essas tarefas, como, por exemplo, um vai ser o responsável por levar e buscar no médico, por levar a exames, por administrar a rotina doméstica, a contratação de cuidadores, ida ao supermercado, como alguns exemplos, enquanto que o outro será o responsável por fazer os relatórios contábeis, analisar a receita, as despesas do curatelado, contratar um contador que vai ser o auxílio ali naquela organização, fazendo todo esse rol, esse relatório mensal que deve existir. Então as atividades podem ser bem diferentes, ou podem ser divididas por semana, ou mensalmente, ou semestralmente. Então, um advogado especialista pode pensar com você e construir algo muito criativo e que faça sentido para a família no que diz respeito ao exercício da curatela. Nem sempre a curatela pressupõe acordo, ou seja, muitos ou poucos, ou um dos entes queridos daquele que está sendo curatelado podem não concordar com a curatela, ou mesmo não concordar com a nomeação daquele curador ou daqueles curadores. Contexto o qual será levado ao magistrado, que irá então apreciar a questão do vínculo entre o curatelado e os parentes, definindo então se será um ou se serão mais os curadores. Importante, isso deve ou ser objeto de acordo ou ser requerido judicialmente, porque se não houver o requerimento, o juiz não vai ex officio, ou seja, não vai ele, de forma unilateral e sem a provocação através de um pedido, definir que o curador seja uma, duas ou três pessoas. Quais são, afinal, Cristiana, as vantagens da curatela compartilhada? Eu vou lhe citar agora apenas três. Número 1.
Evita sobrecarga emocional e financeira, já que as responsabilidades são divididas entre mais pessoas. Número 2, permite que as decisões sejam tomadas com maior tranquilidade e segurança, evitando conflitos familiares. Número 3, garante mais proteção para pessoas sob curatela, já que mais pessoas estarão atentas às suas necessidades. Imaginem que maravilha quando os curadores, ainda que não se deem muito bem, conseguem dividir as tarefas, as atividades, confiando um no outro, ainda que com certas limitações, em alguns cenários familiares, as atividades que a ele cabem, evitando uma prestação de contas, que é uma ação extremamente demorada, extremamente custosa, porque haverá honorários, haverá despesas aí com o Poder Judiciário, dentre outros dissabores que podem ser evitados. Isso é, pessoal, uma incumbência do advogado de direito de família. Pensar junto com vocês, ir além da caixa, pensar fora da caixa, trazendo possibilidades, construções que façam sentido de forma customizada à família de vocês. Agora me diz se você gostou de entender um pouquinho melhor. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu respondo de forma ágil e a gente pode seguir então dialogando sobre o assunto. Não esqueça de compartilhar com pessoas que estejam passando por uma situação como a sua. Muito obrigada pela atenção.